Então, pessoal, é importante saber que em nosso país existem mais de 1 milhão de pessoas que vivem com sequelas decorrentes dos TCEs ou de traumas crânioencefálicos, tá? Devido a acidentes de trânsito ou agressão física ou até mesmo por quedas de altura, como foi o caso aí do MC Kevin. Então vamos conhecer aqui um pouco a estrutura do nosso cérebro e a estrutura do nosso crânio, que protege o nosso cérebro, para que vocês vejam a complexidade que existem em acidentes ou em traumatismo desse nível. Algumas pessoas que sobrevivem, seja a um TCE dessa gravidade ou a TCEs mais simples, podem possuir algumas sequelas. E isso, como eu quero que vocês entendam, vai depender da gravidade. Quanto mais grave for esse TCE, menos chance de vida essa pessoa tem e maiores serão as sequelas. Então vamos lá, vamos entender um pouco aí sobre isso. Antes de chegar ao cérebro, existem inúmeras camadas e é justamente isso que mostra essa imagem. Primeiramente aqui vem um couro cabeludo, logo após vem uma região que chamamos de periósteo, depois vem o crânio, que é o osso propriamente dito, é o osso, a região óssea, o crânio. Antes de chegar aqui, existem essas camadas que eu citei, tá, pessoal? Aqui é o nosso crânio, o osso. Logo após vem o osso. Abaixo do osso, aí começa as membranas, ou as meninges, na verdade, que chamamos de dura mater. Logo após vem a aracnoide. Depois vem a pia mater para chegar na região do cérebro. Então, com isso, gostaria que vocês vissem esta outra imagem que vai detalhar mais para que vocês possam ver essas camadas. A primeira camada, como eu falei, vem o couro cabeludo. Logo após vem a região do periósteo, tá bom? Que é esta outra camada aqui. Tudo isso é para proteger o cérebro. Logo depois vem a região óssea. Aí abaixo vem as meninges, que vem a dura mater, a aracnoide, a pia mater para chegar na região do cérebro. Então, pessoal, quero que vocês observem nessa imagem aqui que está aparecendo um crânio com uma fratura, tá? Na região parietal, num traumatismo crânio contundente. Só não dá para especificar qual foi o tipo de material que causou esse traumatismo aí, ou se foi uma queda, ou até um acidente de trânsito. Mas vamos lá, o que é a região parietal, pessoal? A região parietal, essa região aqui, ó, ao lado do nosso crânio. Essa é a região parietal, exatamente essa região aí que está aparecendo na imagem. Região parietal esquerda. Existem repercussões neurológicas quando se atinge essa região parietal à esquerda, assim como existem repercussões quando atinge a região parietal direita. E é isso que vamos ver aqui ao decorrer deste vídeo, para que vocês possam compreender bem essas repercussões neurológicas de maneira simples, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Nesta outra imagem vocês estão vendo aí uma fratura em várias regiões do crânio. Chamamos aí de fratura cominutiva, quando existem vários fragmentos, quando existem várias fraturas ósseas, tá bom? Na região do crânio. Esse aqui foi um trauma de alta energia para causar aqui essas inúmeras fraturas no crânio. Então vamos lá, pessoal. Nessa imagem aqui, na tomografia, ela mostra aqui uma fratura no crânio, tá? Na região esquerda do crânio, na região lateral aqui do crânio, que mostra diversas fraturas, ó, diversos focos de fratura. Possivelmente este hematoma aqui seja por sangramento, tá? Houve algum nível de sangramento aqui neste paciente, tá bom? Ocasionando este hematoma grande e possivelmente de repercussões extensas, repercussões neurológicas extensas para esse paciente. Com isso, avançando aqui, vamos entender um pouco melhor a questão do nosso cérebro. O nosso cérebro ele divide em lóbulos, ele se divide em lóbulos, tá? Tem o lóbulo frontal, o lóbulo parietal, o lóbulo occipital e o lóbulo temporal. Também o nosso cérebro ele se divide em dois hemisférios, que é o hemisfério lateral direito e o hemisfério lateral esquerdo. O hemisfério atingido aí pelo trauma crânio contundente do MC foi o hemisfério direito. E vamos analisar as repercussões que podem advir desse tipo de TCE. Então, pessoal, como no caso do MC Kevin, todo o hemisfério lateral à direita foi afetado e isso não tira a possibilidade de todo o encéfalo, tá? De todo o cérebro ter sido afetado. Por quê? Porque a queda dele demandou grande energia, ou seja, como o cérebro ele está envolto ali de um líquido cefalorraquidiano, está praticamente ali solto, flutuando ali no líquido cefalorraquidiano, com esse impacto de alta energia, com a desaceleração, tá, pessoal? O cérebro
em todo ele sofre o impacto daquele acidente, daquela queda. Mas eu estou aqui tratando se atingisse apenas o hemisfério lateral à direita, só o hemisfério lateral direito, tá bom? Então vamos lá. Ele iria ter todos esses problemas aqui. Ele iria ter problema com a imaginação, com a criatividade, com emoções. O que eu quero dizer com isso? Ele poderia ficar irritadíssimo a todo momento, tá? Iria ter problemas com sentimentos que iriam variar ali de excitabilidade com depressão. Ele iria também ter problemas com a questão da intuição e relativo à profissão dele, a música, tá bom? Ele iria ter muitos problemas relacionados à música e também a dimensões de espaço, tá bom, pessoal? Além disso, ele iria ter problemas, poderia ter problemas com a visão, com a fala, com a coordenação motora, também poderia ter problemas respiratórios, ou seja, iria ter inúmeras repercussões neurológicas e em algumas delas poderia ser que ele nem conseguisse mais voltar a andar, pois o nosso cérebro ele coordena tudo isso. E como o TCE dele foi de alta energia, de alto impacto, é um TCE na verdade considerado de extrema gravidade e com um grande potencial à vida. É tanto que o dele levou ao óbito. As pessoas que sofrem esse tipo de TCE grave, elas são entubadas e passam vários dias ali na UTI, e muitas delas passam por procedimentos que chamamos de traqueostomia. Ou seja, o paciente possui uma abertura aqui, aonde ele vai passar a respirar por essa abertura. Pode ser temporária ou definitiva. Também poderia ser uma repercussão aí para o MC Kevin, tá bom? Além disso, pessoal, o paciente que sofre um trauma crânioencefálico, quando há muito sangramento na cabeça, ele tem que passar por uma intervenção cirúrgica imediata para fazer uma coisa que chamamos de descompressão, ou seja, tirar aquele sangue que está comprimindo o cérebro, tá bom? Porque isso aí também deixa o paciente em risco de morte. Com isso, todo desfecho de traumas crânioencefálicos de grande intensidade são bem reservados, ou seja, o prognóstico muitas vezes é ruim e o paciente vem a óbito. Mas espero aí que vocês com esse vídeo tenham compreendido bem esse assunto, espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida ainda, deixa aí nos comentários. Então pessoal, vamos entender um pouco aqui do nosso sistema respiratório para que possamos entender a condição respiratória que o MC Kevin estava apresentando naquele momento, tá bom? Então vamos lá, o nosso sistema respiratório ele é composto pelo nosso nariz, pela boca, pela faringe, que a faringe ela vai fazer ao mesmo tempo duas funções aqui. Ela vai fazer tanto do trato digestivo quanto do trato respiratório, só que a faringe é uma pequena porção aí que vai fazer parte do trato digestivo, tá bem? Logo depois vai direto aí para a laringe. Então vem a laringe, aí vem a traqueia, que é esta parte aqui já, ó, a traqueia, tá bom? Aí vem a ramificação dos brônquios, vem para o brônquio esquerdo e o brônquio direito. Além disso, existe uma questão anatômica a nível de brônquio, que o brônquio esquerdo ele é um pouco mais elevado do que o brônquio direito. Por que isso é importante? Porque os pacientes que são vítimas de afogamento, eles precisam ser colocados em decúbito lateral direito. O que é o decúbito lateral direito, pessoal? É simplesmente colocar o paciente de lado, do lado direito, tá bom? Ou seja, assim, por cima do braço direito. Isso aí é chamado de decúbito lateral direito, justamente por essa questão anatômica aqui do brônquio direito, tá? Por ele ser um pouco mais baixo. Ou seja, isso aí facilita com que a questão de líquidos que estejam ali na região vão todos ali para o pulmão direito, deixando o pulmão esquerdo mais livre, devido também à questão anatômica do brônquio, que é um pouco mais elevada, tá bem? E isso é extremamente importante, pessoal, para vocês que são da área de saúde e pretendem futuramente trabalhar porventura em um atendimento pré-hospitalar, que conheçam cada detalhe da estrutura do nosso corpo, cada detalhe anatômico, cada detalhe fisiológico, para que vocês possam dar um excelente atendimento para as pessoas que porventura venham a precisar de vocês. Então pessoal, essa parte aqui, se vocês observarem, parece várias raízes, não é verdade? É umas raízes, aquelas raízes de árvores. Então, essas partes aqui também tem nomes, que são brônquios terminais, bronquíolos. Chegando no final aí dos bronquíolos, existem essas bolinhas aqui, tá? Que são chamados de alvéolos. Esses alvéolos são responsáveis por
Quando nós respiramos, o ar vai ali para dentro dos alvéolos. Aqui nos alvéolos existe uma condição que chamamos de hematose. O que é hematose? A hematose, pessoal, é a troca de gás carbônico por oxigênio. Simples assim. Aí esse nome complexo, a hematose, né? Então vamos lá, pessoal. Continuando. Vocês observem que tem duas cores aqui, ó, a azul e a vermelha, tá bom? A azul, quando vemos em livros, azul significa dizendo assim: ah, tá chegando um sangue não oxigenado. E o vermelho, tá saindo sangue oxigenado. A saída do sangue oxigenado que eu falo é para a circulação, é para todo o nosso corpo, porque todas as células, tudo do nosso corpo precisa de oxigênio e nutrientes para sobreviver, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Passando aqui para aprofundar, puxar mais essa imagem dos alvéolos que eu falei. Essa imagem aqui explica exatamente o que eu acabei de dizer para vocês. A imagem azul significa que tem o sangue chegando com gás carbônico. E a parte vermelha significa que está saindo com sangue oxigenado. Ou seja, é a ocorrência da hematose. Se vocês observarem nessa pequena imagem aqui, ó, existe o ar, tá vendo? Como eu falei, essa bola aqui significa esses alvéolos, essas bolinhas aqui significa os alvéolos, tá bom, pessoal? Esses alvéolos, quando estão cheios de ar, vai lá, ocorre a troca, vai entre o gás carbônico aqui onde tem o nome ar, e esse ar vai aqui para esse vaso vermelho e vai para todo o nosso organismo para oxigenar, tá ok? Se vocês observaram no vídeo de ontem, eu falei que no laudo do IML, ele sofreu lesões em pulmões, não é verdade? Devido às fraturas das costelas. Aquelas costelas foram 7 fraturas de costela na parede anterior do tórax, aqui na frente do tórax. Foram 7 fraturas nas 7 primeiras costelas. Houve as fraturas e aquelas costelas chegam a lesionar os pulmões, tá ok? Então, e também houve as fraturas nas costelas posteriores, 3. Então, isso aí pode ocasionar lesão dos pulmões, ocasionando ali sangramento. O sangramento dele foi a nível pleural, o qual eu já expliquei também no vídeo anterior de uma maneira bem clara para vocês. Eu gostaria de apresentar também que essa imagem aqui sugere como é o nosso pulmão. O nosso pulmão, às vezes, as pessoas pensam que é só uma parede lisa aqui, duas paredes lisas. Não, pessoal, os nossos pulmões, eles também são divididos em coisas que chamamos de lóbulos. Exatamente, pessoal, lóbulos, para dizer que são 3 partes, ou em outro lugar 2 partes, tá bom? Então, o nosso pulmão à esquerda, que é esse aqui, ó, ele possui 2 lóbulos, o lóbulo superior e o lóbulo inferior, ou seja, a parte de cima e a parte de baixo. Já o nosso pulmão à direita, ele possui 3 lóbulos, que é a parte de cima, a parte no meio e a parte de baixo, tá bom? E com isso se forma aí o conjunto, nosso arcabouço pulmonar. Essas linhas aqui, que tá a fissura, ela é chamada de linha, tá ok, pessoal? Essa aqui é uma linha horizontal e essa descendo aqui do nosso pulmão à direita é a linha oblíqua. Já do nosso pulmão esquerdo só possui uma linha, que é a linha oblíqua, que é a divisão, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido isso, a questão pulmonar. Vamos lá, pessoal, vamos adiantar aqui a imagem para que vocês possam compreender. Os nossos pulmões, ele também possui uma região, deixa eu ver se está aqui a imagem, peraí, só um pouquinho, tá, pessoal? Só um instantezinho, opa, tô desaparecendo, é mais para cima. Tá bom, aqui, agora tá certo, vamos lá. Os nossos pulmões, para que eles não fazem os movimentos sozinhos, eles não enchem de ar e esvaziam sozinhos, ou seja, quando realizamos, eu quero que você faça isso aí comigo, tá bom? Faça isso aqui, ó. Puxa o ar. Solta o ar. Isso. Quando você fez esse movimento de puxar o ar, encher o pulmão de oxigênio e soltar o ar, esvaziar o pulmão de oxigênio, você precisou, para que fosse realizado isso, além do comando cerebral, você precisou de um músculo, que é o principal músculo da nossa respiração, que ele é chamado de músculo diafragma, tá bom? Exatamente, é o diafragma, ou seja, ele é mais ou menos assim, ó, ok? Aí aqui em cima dele, conforme essa imagem aqui, ó, esse aqui é o diafragma, esse vermelho, aqui em cima do diafragma estão o que? Os pulmões. Quando o diafragma, ele contrai, baixa, os pulmões enchem de ar, ou seja, quando você aí na sua casa, você puxou o ar para encher o pulmão, esse diafragma, ele fez o que? Você mandou lá no seu cérebro assim, eu quero que o meu diafragma contraia. O seu diafragma, ele contraiu. Aí o seu pulmão encheu de ar. Na hora que eu falei, solte o ar, aí você
soltou o ar. Aí você fez com que o diafragma ele relaxasse, tá? Relaxasse, fazendo o quê? Com que o ar saísse. Além disso, para entendermos a situação que o MC Kevin passou, nós vamos começar a subir ao nível neurológico, tá? Ao nível neurológico. O que eu quero dizer com isso? Que para essa questão do nosso diafragma ele contrair e relaxar, existe um comando que é a nível cerebral. Exatamente. Você é totalmente inconsciente. Isso aí é totalmente inconsciente. Porque nós não ficamos assim. Respira. Expira. Puxa o ar. Solta o ar. Você não fica assim, não é verdade? Isso aí é automático. É 24 horas por dia. Até quando você está dormindo. Mas, para que essa contração venha ocorrer, é necessário outro passo que o nosso organismo possui. Que é chamado de nervo frênico. Exatamente, pessoal. O nosso organismo, para que todos os nossos órgãos venha a funcionar, eles precisam de inervações. É igual a energia. Por exemplo, se você para acender uma lâmpada, você precisa de quê? De energia. Digamos que aquela energia é um nervo funcionando. Exatamente. Os nossos nervos, eles são ligados através de ondas elétricas, parte de eletricidade. Nosso corpo precisa de eletricidade para funcionar. Então, o nervo que inerva, tá? O nervo que faz a inervação do nosso diafragma, ele é como se fosse essa questão da eletricidade. É o fio que está ligado lá no diafragma. Aí o cérebro manda um estímulo que vai rapidamente ali, ó, chega lá através do nervo frênico, chega no nosso diafragma. Opa, ele precisa respirar. Puxa o ar. Agora pode soltar. Isso é assim muito rápido. Que são chamados também, deixa eu acrescentar isso para vocês, o pessoal de saúde precisa poder ter um acréscimo, chamados de via aferente e de via eferente, ou seja, a via que vai e a via que volta, tá? Tudo bem até aí, né, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo essa questão aqui. Sei que é um pouco complexa, mas é necessário entender para que vocês possam entender a situação dele. Vamos lá. O nervo frênico, dois nervos. A saída dele, a saída do nervo frênico, deixa eu ver se estou em imagem, tenho, tá aqui. Não se preocupe com essas imagens, pessoal, vou explicar para vocês. A saída do nervo frênico, ela sai ali entre as vértebras C3, C4 e C5. Quando falamos assim, quando vocês virem no exame C, letra C, significa cervical. Aí vem a cervical 3, 4 e 5, tá? Que são 7 vértebras a nível cervical e elas, para não falar assim, a vértebra cervical C3. Não é melhor falar C3? Pronto, já foi entendido que é cervical 3. Enfim, o nervo frênico, que é esse nervo aqui, ó, que está em amarelo, que está aqui na linha, ele sai aqui dos dois lados, ó, do nosso pescoço. Para que vocês entendam a gravidade que é uma lesão a nível neurológico, a nível do pescoço, por exemplo, a nível do pescoço de um paciente. O pessoal do APH precisa entender bastante essa questão, justamente para a questão de imobilização cervical do paciente. Pois não é só a questão de imobilizar a cervical para que ele não possa ter um trauma medular. Mas existe, além do trauma medular, existem as possibilidades de secções nervosas, pessoal. Mas vamos continuar. O nervo frênico, que ele passa aqui do lado do nosso pescoço, existem dois, ele faz a inervação, como eu falei, do nosso diafragma, tá? Ou seja, ele nasce ali na cervical C3, C4 e C5. Algumas pessoas que sofrem lesão a nível C, eles se tornam uma pessoa tetraplégica, ou seja, não consegue, teoricamente, tá, em tese, eles não conseguiriam mexer os braços nem as pernas, porque isso aí vai depender de uma coisa que chamamos a altura da lesão. Quanto mais alto, ou seja, quanto mais perto do número 1, ou seja, do C3, C2 ou C1, mais grave é esse tetraplégico. Ou seja, em alguns casos eles só vão mexer apenas os olhos, ok? Eu quero acrescentar isso porque existiam algumas pessoas que acessaram o nosso vídeo de ontem, que fizeram relato de vidas, que são tetraplégicos e tal. Mas é essa explicação, pequena explicação rápida aqui para que vocês possam entender, porque isso aí lá na frente, em outros vídeos, ainda irei tratar sobre esse assunto, tá? Então vamos lá, pessoal. Existem essas cervicais, essas vértebras cervicais que possuem as inervações, tá? O nosso caso aqui, que é o principal do nosso vídeo, é o nervo frênico, que ele sai de dois lados, a saída dele é de C3, C4 e C5. Se houver uma lesão em C5, por exemplo, e vier a ocorrer uma secção ou cortar, torar ali o nervo, pode ser que haja uma paralisia diafragmática. E esse nervo, mesmo que ele não seja seccionado, existe uma condição
patológica ou uma doença, patologia, doença, existe uma doença, uma condição patológica que afetando o nervo frênico afeta o diafragma. Aí existe chamada de paralisia diafragmática, onde o paciente ali para de respirar também, tá bom? Isso aí é outra questão, já outros vídeos que eu irei abordar bem lá na frente. Aproveitando esse espaço aqui rapidinho para vocês, é importante que vocês saibam, que for da área de saúde, que muito em breve estamos ainda construindo, ajeitando, organizando o nosso estúdio para que vocês possam ter acesso à aula de anatomia, fisiologia, neuroanatomia e neuropatologia. Eu irei trazer essas aulas aqui totalmente gratuitas para vocês, tá bom? Mas vamos continuar, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essa outra parte aqui do nosso sistema nervoso. Esse vídeo aqui, ele está ilustrado, deixa eu mostrar aqui meus fones, para que vocês possam compreender e eu possa acompanhar com vocês também, né? Deixa eu aproveitar. Esse vídeo aqui, ele está ilustrado de uma forma que eu coloquei para que vocês possam observar a respiração dele. Vai estar marcado. Quando ele fizer uma respiração, vocês vão ouvir e ver a marcação aqui que vai aparecer assim, respiração. Ou seja, foi no momento que ele respirou. Tá? E é uma respiração que eu vou explicar aqui já para vocês. Primeiramente eu quero que vocês acrescentem agora essa informação depois de tudo que eu passei, para que vocês vão ter uma visualização bem melhor desse vídeo, desse áudio aí para vocês. Vamos acompanhar, pessoal. Fala com nós, velho. Respira, irmão. Por favor, mano. Como que faz pra chamar a ambulância, moço? Tá respirando, chama a ambulância. Ela ligou. Deixa comigo. Mantém Vamos ver mais uma vez. Observem que a marcação está exatamente em cima no momento que ele realiza a respiração. Eu não sei quem é esse jovem que está falando, ele está respirando, ou seja, correto. Respira, irmão. Por favor, mano. Como que faz pra chamar a ambulância, moço? Observe a marcação. Tá respirando, chama a ambulância. Ela ligou. Deixa comigo. Mantém comigo. Vocês puderam observar aí no vídeo que ele aponta toda vez que ele faz uma respiração. Aquele barulho, tá? Teve uma jovem que perguntou: olha esse barulho, parece um ronco. Como eu falei no vídeo anterior, existe uma respiração que é chamada, e eu vou fazer até um acréscimo aqui. Existe uma respiração que é chamada de respiração gástrica ou respiração agônica. É uma respiração difícil, principalmente para pacientes que sofrem traumas dessa magnitude, dessa energia aí, tá? Então vamos lá. Quando vocês ouvem aquele barulho, esse barulho é a respiração dele junto com o sangue, tá? Ou líquidos, digamos líquidos, junto com líquidos, tá? Por isso que faz esse barulho. Só que é importante observarmos que existe uma pausa quando esse jovem está respira irmão, que existe uma pausa. Se vocês observarem, uma pausa grande entre uma respiração e outra. Isso ali já indicava ali uma questão a nível pulmonar, que o pulmão já não estava apresentando a sua funcionalidade normal. Ou seja, existia uma pausa muito grande, que o comando cerebral, esse todo que eu informei agora atrás para vocês, que existe a via aferente e eferente, já poderia estar ali apresentando algumas alterações, que o organismo poderia estar mandando os sinais ou estar tendo um retardo a nível cerebral de envio de sinal, ou seja, de informação, de dizer, bora, agora está na hora de respirar, relaxa, está na hora de respirar, relaxa, entendeu, pessoal? Existem essas outras questões neurológicas que é importante ser analisada nesses vídeos. Por esse vídeo já podemos ver a gravidade da lesão que foi e que ele já estava inconsciente. É tanto que existem outros vídeos que você consegue observar que ele não movimenta a perna nem de forma nenhuma, em momento algum, tá? E os amigos tentam falar com ele ali, ele não responde
também. Isso aí já indica um nível de inconsciência e significa que ele não falou, ele não estava dizendo que estava sentindo dor, nem falou pelo nome da mãe, nada disso, pessoal, tá bom? É importante saber que isso aí também, quando você diz, ele estava falando, ele estava gritando, deixa muitas pessoas angustiadas, porque elas ficam imaginando o quanto de dor que aquele paciente estava sentindo naquele momento, que realmente, se ele estivesse consciente, seriam dores assim que não podemos mensurar, devido à gravidade das fraturas que existiram e das inúmeras lesões que ele possui, tá bom? Além disso, pessoal, agora eu vou adiantar um pouco mais, passar para o sistema nervoso central, que é o nosso cérebro. Vamos tratar um pouco aí da questão neurológica, que o MC Kevin estava apresentando naquele momento ali do socorro, quando os bombeiros chegaram, tá? Para que vocês possam compreender um pouco ali daquela situação. Existe uma escala que chamamos de escala de coma de Glasgow. Deixa eu verificar aqui ela para vocês, que é esta escala aqui. Mas antes de apresentar essa escala para vocês e falar um pouco sobre essas pontuações e essa questão de abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, é importante que vocês assistam aqui o vídeo onde o pessoal do Corpo de Bombeiros já perguntou qual é o nome dele. Perguntou para uma das pessoas que estavam ali, acredito que sejam um dos amigos dele, qual é o nome dele. Aí o rapaz perguntou, Kevin. Aí a bombeira foi lá, Kevin, você está me ouvindo? E vocês vão, a partir de agora, vocês vão compreender essa escala de coma de Glasgow quando vocês virem este vídeo que vocês vão ver agora. Vamos lá. Viram, pessoal? Mais uma vez, para que vocês possam compreender. O bombeiro chega. Viram, pessoal? Ela perguntou qual é o nome dele. O rapaz, Kevin. Ela, Kevin, você está me ouvindo? Pronto, isso aí já faz parte da análise da escala de coma de Glasgow. Os profissionais, quando já tem essa escala já, como é que eu posso dizer, bem gravada na mente, já consegue fazer rapidamente ali uma avaliação e já percebe o estado de inconsciência daquele paciente. E essa percepção já é de extrema importância para saber as condutas que devem ser tomadas naquele momento, tá? Então, é importante que vocês saibam, antes de se aprofundar um pouco mais, que o nosso encéfalo, o nosso cérebro, ele possui 12 pares de nervos cranianos. Esses nervos realizam imensas funções em nosso corpo, desde o controle dos nossos olhos, da nossa audição, da nossa fala, da mastigação, da questão das inervações do sistema respiratório, da questão do sistema cardíaco, entre outras coisas, tá bom? Eu não vou explicar aqui cada par de nervo craniano para vocês, porque não há uma necessidade neste vídeo, neste momento. O que é importante é que vocês saibam que existem 12 pares de nervos cranianos e quando desce um pouquinho mais, se transforma em 31 pares de nervos que são de origem raquidiana, ou nervos espinhais, tá bom? Então vamos lá, vamos adiantar. Agora eu vou apresentar para vocês a escala de coma de Glasgow, que foi utilizada aí, que é utilizada na verdade para verificar o nível de consciência dos pacientes que são vítimas de trauma, tá? Então, ela varia de 15 a 3 pontos. 3 pontos é a pontuação mínima dessa escala e o maior nível de gravidade neurológica que aquele paciente está enfrentando. Ou seja, totalmente inconsciente. E o número 15 somos nós, totalmente conscientes, a melhor pontuação possível dentro dessa escala, ok? Além disso, essa escala serve para dar um direcionamento, um norte do que devemos realizar. Por exemplo, o paciente que ele está com a pontuação entre 8 e 3, ele necessita de um procedimento de intubação, ou seja, uma via aérea artificial, para que o paciente possa ser ventilado, para que o paciente possa utilizar, por exemplo, ser intubado. Quando coloca o tubo, um tubo orotraqueal, que é ligado a uma máquina, que essa máquina chamamos de ventilador mecânico, que vai fazer com que o ar entre no paciente para que ele possa ser ventilado, para que ele possa ter oxigênio suficiente ali na nível pulmonar e proteja as vias aéreas. O porquê? Porque ele pode ocasionar alguma obstrução ou fazer aspiração, que é quando ele puxar o ar, aquele ar junto com o sangue vá direto para o pulmão e complica ainda mais o caso dele, tá bom? Então essa é a escala de coma de Glasgow. Quando a bombeira chegou lá, falou assim: Kevin, você está me ouvindo? É porque ela estava testando a questão de abertura ocular à voz, tá? Ver se ele abriu os olhos assim, ó.
para ver se ele localizaria ela. Aí ela daria uma pontuação número 3. Já possivelmente dentro da viatura ele pode ter aplicado novamente essa escala, já que ela viu a gravidade, colocou o paciente e levou para dentro da ambulância. Aí já tem uma observação. A esposa dele perguntou por que a ambulância não saiu o mais rápido possível dali. Pessoal, quando um paciente vítima de trauma, de uma gravidade, é colocado em ambulância, é necessário realizar uma estabilização. Realizar a intubação, no caso dele, realizar uma intubação, colocar um soro, seja ele um soro fisiológico ou um soro ringelactato, que chamamos. Existem vários soros, tá, pessoal? Soro fisiológico, soro ringelactato, soro glicosado e o ringer simples. Não cabe aqui explicar no momento cada um para vocês. Mas enfim, vai colocar um soro naquele paciente, vai realizar a intubação para colocar oxigênio, que é extremamente necessário nesse caso. Extremamente necessário, extremamente importante, tá? A oxigenação desse paciente. Logo depois ela vai fazer o estímulo doloroso, ou seja, apertar no dedo do paciente para ver se ele tem a reação, ou apertar aqui na altura do ombro, na altura do trapézio, para ver se o paciente apresenta esboça alguma reação. Não apresentou, a pontuação é 1. E assim segue a resposta verbal. Se ele está, digamos, Kevin, digamos que ele falasse, tá, pessoal? Kevin, você está me ouvindo? Ele diz, tô. Opa, é um bom sinal. Qual é o seu nome? Kevin. Opa, orientado. Onde que você está? No hotel. Pronto, esse paciente está orientado, seria uma pontuação 15. Digamos que ele está confuso. Na praia, ou ele está falando alguma palavra que não cabe ali naquele momento. A bombeira pergunta, onde você está? Ele jogando bola. Ou onde você está? Circo. Onde você está? Parque. Coisas totalmente desconexas. Ou palavras incompreensíveis. Aonde você está? Não entendeu nada. Não tem uma resposta certa. Ou no caso, nenhuma. Pontuação 1 também. A resposta motora. Ele obedece a comandos, ou seja, Kevin, mova o braço. Aí ele movimentaria o braço. Kevin, aperte minha mão. Ele apertaria a mão. Isso aí seria uma pontuação máxima. Aí, digamos que ele não tivesse essa pontuação. Passaria para localizar a dor. Aí, mais uma vez, o estímulo doloroso. Apertava aqui, por exemplo, ele fosse lá tentar retirar. Ou seja, ele localizou aquela dor e tentou retirar aquela dor ao mesmo tempo, tá bom? Ou ele, no momento de dor, ele tentaria fazer um movimento de retirada. Aqui, sair. Tentar sair daquela dor que estava sendo aplicada ali no ombro dele, por exemplo, tá bom? Ou flexão anormal e extensão anormal. Essas duas outras questões são também de níveis neurológicos, ou seja, o paciente está com a flexão anormal, que é justamente essa posição aqui, ó, é exatamente assim que vocês vão ver o paciente, com essa posição aqui, que chamamos de decorticação, o nome disso aqui, decorticação é esse nome, tá? Ou extensão anormal, vocês observem aqui, ó, punho assim, a extensão anormal é esse outro movimento. Vai ficar assim, aqui ó. Só que é do lado do corpo, tá, pessoal? Os braços estendidos e com as mãos rodadas assim, ó. Chamamos de descerebração, tá? São esses dois nomes. Decorticação, descerebração, ok? Digamos que também que ele não apresentasse, isso aí já é gravidade pura também, mas digamos que ele não apresentasse nada disso, pontuação 1. Ou seja, se nós somarmos a resposta ocular, a verbal e a motora, 3 pontos, gravidade máxima, intubação, UTI ou cirurgia. Okay? Com isso, ele foi levado ao nível hospitalar, sofreu algumas paradas cardiorrespiratórias, ou seja, o pulmão ele parou de respirar e o coração parou de bater, o bombeiro reverteu, nível hospitalar, acredito que foi mais 2 ou foi mais uma parada cardiorrespiratória, mas enfim, foi realizado ali todos os procedimentos de emergência para tentar recuperar a vida aí do MC Kevin. Além disso, algumas pessoas perguntaram no vídeo anterior quais seriam as sequelas. Isso aí, pessoal, teria que fazer uma análise mais profunda para poder pegar cada região dessa e poder apontar. Daria vários vídeos sobre esse assunto, muitos vídeos sobre esse assunto, porque vai pegar a parte respiratória, vai pegar a parte neurológica, vai pegar a parte do sistema motor, entre outras coisas, tá? Mas enfim, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre essa gravidade, saibam que estava totalmente inconsciente e ele não falou nada naquele momento que estão apontando aí, tá bom, pessoal? Então espero ter ajudado a cada um de vocês. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!